porque é que a história hoje em dia é contada? Esta história foi contada por mim neste romance em Portugal, mas esta história é famosíssima no Japão. Inclusivamente o podcast onde viajamos os livros e lemos o mundo, para que vá para a sua próxima viagem com mais bagagem literária. Margarida Branco, este é o episódio 13 do podcast Bagagem Literária e hoje o tema é Coração Castelo, da Raquel Ochoa. É o livro do mês de janeiro, a ler por aí, é este livro. E é o que abre o ano 2025. É um livro que é bagagem literária para uma viagem ao Japão. Somos transportados para o sul do Japão, que é a zona a que os portugueses chegaram há quase 500 anos, não é, Raquel? Bem-vinda. Obrigada, Margarida, obrigada pelo convite, obrigada pela leitura e estou muito feliz de estar aqui hoje contigo e convosco. É um prazer conversar contigo e foi um prazer ler este livro. Eu acho que quem nos ouvir conhece a Raquel Ochoa, mas eu estive a contar, são 10 livros que tens publicados, não é? Certo. Biografias, para começar, a Infanta Rebelde, em 2011, sobre a Infanta Maria Adelaide de Bragança, que foi neta do rei Dom Miguel, não é? Depois Manuel Vicente, a Desmontagem dos Desconhecidos. Este senhor, confesso que não sei quem é. É mais desconhecido, mas é uma história também brilhante. E Bana, Uma Vida a Cantar Cabo Verde, em 2008. Esse eu conheço bem. Depois, livros de viagens, O Vento dos Outros e Pés na Terra, em 2020, que tive o prazer de acolher a apresentação deste livro, uma apresentação com o Paulo Moura, na Casa Independente, com o Ler por Aí. E em romances, começaste com A Casa Comboio, que foi prémio Agostina Bessa Luísa, em 2009, e que nos transporta para a Índia portuguesa, não é? Depois, Sem Fim à Vista, em 2012, Mar Humano, em 2014, As Noivas do Sultão, em 2015, e este, finalmente, Coração Castelo, que foi finalista do Prémio Leia, em 2023. E 23. Sim. Então, este livro, eu já estava a dizer que vamos para o Japão, não é? Vamos viajar para o sul do Japão, para a época que se seguiu à chegada dos portugueses, talvez um século depois disso, ou assim, não é? Precisamente. Este livro cumpriu o meu grande objetivo, o meu íntimo objetivo de querer compreender melhor o Japão, lato sensu, e sobretudo aquilo que nós chamamos o século português no Japão, que faz algum sentido, apesar de ser se calhar uma nomenclatura um bocadinho arrogante, mas sim, faz algum sentido, porque a chegada dos portugueses ao Japão desmonta completamente, modifica um rumo que a história do Japão levaria. Portanto, há mesmo uma interferência direta e indireta na história do Japão e no desfecho. E dá-se ali um fenómeno que é sobretudo sociológico, mas que obviamente é um fenómeno religioso, que é de todos os sítios por onde Portugal andou a evangelizar. E, portanto, quando falamos em Portugal, este século português no Japão apanha entre a crise dinástica portuguesa e depois já estarmos sobre a égide dos Filipes, e portanto já apanha também a fase em que Portugal era Portugal e Espanha, que era a Península Ibérica. E portanto, quando falamos em evangelização, falamos de uma evangelização que é Portugal, mas que também leva a Castela e Espanha à mistura, e há alguns italianos. Gosto sempre de fazer esta ressalva, porque não eram só portugueses quem lá andavam. Daí também a confusão que ali se vai instalar. E então tudo isto é muito interessante, porque este fenómeno sociológico que é religioso acontece, que já tínhamos andado em muitos sítios pelo Oriente, ao mesmo tempo também já nas Américas, etc. E no Japão foi o sítio onde a evangelização caiu como um rastilho, ou seja,
a adesão dos fiéis era tão grande que acabou por assustar as autoridades locais, o shogun, e isso veio aqui a trazer uma grande tensão também. Se por um lado a chegada dos portugueses ao Japão é vista como uma grande benesse para os japoneses, para algumas fações, porque eles estavam em guerra, portanto existia uma espécie de Japão medieval em que vários daimyos e vários governantes estavam em guerra uns com os outros, e um deles começa a ganhar mais poder, agora simplificando muito, mas começa a ganhar mais poder, há obviamente vitórias atrás de vitórias, e o que fez com que, o que ditou esse desfecho foi precisamente adquirirem as armas, não só primeiro adquirirem as armas aos portugueses, como depois, estamos a falar de arcabuzes, e portanto as espingardas, eles começam a fabricar, portanto eles rapidamente tornam aquilo, industrializam o processo e torna-se, e portanto quem tinha canhões e quem tinha espingardas, obviamente contra samurais que lutavam corpo a corpo, espada a espada, ganharam. E portanto, isto tudo para dizer que ao mesmo tempo que existe aqui este desestabilizar de forças que é ao nível político, há também isso. Os japoneses gostaram, pelo menos aquela facção dos japoneses gostou. Depois há outro fenómeno, que é o fenómeno da evangelização, e aí sim já não lhes agradou nada, que era existir este número, que era um número completamente galopante de fiéis a esta nova religião, a esta nova seita, como eles chamavam. Então, eu quando chego ao Japão pela primeira vez e me apercebo que existe este século de história, que é tão complexo, porque se divide basicamente em 4 momentos bastante diferentes uns dos outros, e em alguns momentos Portugal é muito acolhido e visto como um elemento civilizador e um elemento totalmente até adorado. Depois há outros momentos e que se vai enfatizando, ou seja, vai se tornando cada vez pior. Há outros momentos em que não, em que são vistos como um invasor e um inimigo a abater. E eu quis muito compreender isto. E a minha solução para escrever sobre o Japão, desculpem o verso, foi precisamente começar pelo fim e contar o último episódio. E, portanto, através deste último episódio, que é mesmo o último episódio deste tal século, no Japão, contar mais ou menos, ficar explícito para o leitor o que é que aconteceu até ali. E tu tiveste esta inspiração de escrever sobre este episódio e sobre esta época numa viagem ao Japão, portanto, àquela zona do sul? Por acaso não, eu quando fui a primeira vez ao Japão andava numa viagem grande pela Ásia, tinha ido ao Sri Lanka, tinha ido às Filipinas, tinha ido a Macau e fui também ao Japão. E então chego ao Japão e faço a voltinha do costume, faço Nara, Kyoto, Tóquio obviamente, Osaka e Kobe. Foi a minha viagem, 12 dias. E fico fascinada com o Japão, como qualquer pessoa. O Japão está na moda, vai estar sempre na moda e já esteve sempre na moda. No fundo, as pessoas só vão redescobrindo o Japão consoante as eras e as épocas. E então eu fiquei logo, isto é fascinante, quero voltar. E só aí, só estando lá, é que me apercebi disto, até porque isto tem a ver um pouco com a minha linha de conduta na escrita e nos romances históricos que escolho escrever, que é normalmente encontrar histórias que estão bastante ignoradas, que são bastante desconhecidas para nós, porque atenção que no sul do Japão esta história, que é a história dos Kirishitans, portanto são os cristãos japoneses, é uma história que não só é muito acarinhada e tem muitos monumentos, tem muitos museus, tem muitas explicações, tem muitas estátuas. Não só toda esta história lá é muito acarinhada, como ainda por cima, em 2018, foi considerado Património Mundial da Unesco e, portanto, foram visitar o Papa. Portanto, tudo isto que já se começam a demarcar caminhos que os próprios cristãos, depois foragidos, cristãos depois já
os criptocristãos, portanto, os cristãos que depois já não podiam professar a fé abertamente passaram a estar escondidos, e portanto há um caminho que se faz em várias ilhas, etc. Isso tudo está demarcado agora para se fazer como percurso turístico. Sim. É muito interessante, na zona continua muito vivo. Para nós esta história é muito desconhecida, e eu quando vou a segunda vez ao Japão, aí sim, já com total objetivo de fazer pesquisa e de trazer o fio à meada, de perceber como é que eu ia começar a escrever sobre o Japão, aí apercebo-me disto tudo que acabei de contar e apercebo-me que não é só um livro, que não é só num livro. Eu primeiro pensei, vou escrever um livro sobre esta história, mas seria muito difícil para mim escrever só um livro. Esperemos que continue a escrever, estou nesse... Quer dizer que vêm aí capítulos novos. Tenho essa vontade. Falar sem ainda estar escrito vale de nada, não é? Mas tenho essa vontade, porque ficou muito... E é um mundo muito... Este mundo deste século XVI, XVII, no Japão, é muito hipnotizante. Eu fiquei completamente hipnotizada por aquela história, porque é uma história que apela aos nossos instintos mais básicos, mais primários, do amor, da liberdade, de cada um poder ser e professar e dizer aquilo que quer, não é? No fundo, estes valores que nunca ficam totalmente garantidos, que temos sempre de fazer uma grande vigília para que eles não sejam assabarcados por alguma força. E curioso também é percebermos que não é só o europeu que é intolerante, não é? Que naquela época vivia-se também a intolerância em relação aos judeus, também houve o édito de expulsão aqui em Portugal e em Espanha. E lá também houve um édito de expulsão dos cristãos. Sim, essa é uma grande ironia que me chamou muita atenção e que, na verdade, para mim teve muita força criativa. É que é essa grande ironia de aqui estava a Inquisição totalmente instalada, aqui basicamente queimavam-se bruxas e outras pessoas que não, nomeadamente quem tu acabaste de referir, mas lá acontecia exatamente o mesmo contra os cristãos, e eram os cristãos europeus, portanto, estes portugueses, italianos e espanhóis que lá estavam, mas eram muitos dos convertidos, muitos dos kirishitanos, dos cristãos japoneses. Converteram. E é essa ironia, não é? No fundo, há sempre o poder sobre quem não se subjuga ao poder. Esse é que é sempre o tema em todo lado, em qualquer época. E a coragem de quem percebe que não tem a liberdade de ser quem é, e mesmo assim faz questão de o ser. E então é esse o tema que leva o livro sempre, é a questão da coragem. A coragem de... É muito fácil alguém acreditar em algo tendo toda a liberdade para o fazer. Agora, quando todas as forças circundantes nos obrigam a fingir que não acreditamos naquilo, eu achei isto extremamente curioso para trabalhar num romance, porque obviamente é um tema que já esteve presente em todas as épocas e em todas as religiões, basicamente. Até, por exemplo, os budistas, não é? Têm aquela fama de serem muito pacíficos. Há países onde os budistas são também criminosos, vamos dizer assim. Então isto é a intolerância e o poder, não é? O fazer valer o poder pela força. É a história do homem. O homem é o lobo do homem. Mas eu acho que não é essa a história. A história é quem ousa dizer. É essa resistência, não é? O coração castelo é aquele. Até porque coração significa coragem acho que é do latim, cor é. Sim. Não sei latim, não vale a pena. Mas acho que há essa. E depois essa palavra que tem esse sentido também, não é? Da coragem. Exatamente, depois há um grupo. Que já entrando mais na história concreta, há um grupo de camponeses que se revoltam depois de anos e anos de tirania e de exploração. Há um grupo que ninguém estava à espera, portanto no centro, isto era em Edo era o Tóquio antigo, ninguém estava à espera
desta força de um grupo tão grande, que eram 35 mil camponeses, revoltaram-se contra o daimyo local, que era um tirano, do mais tirano que há, e depois a história vem-lhes a dar razão, isso está tudo documentado. Aliás, o livro acaba com essa parte documental histórica, porque era o tirano que envergonhava o próprio Shogun, e o Shogun é o tirano, é o ditador, é o grande ditador, o que quer para si todo o poder e não dá nenhuma margem de manobra a ninguém. Ora, este daimyo, portanto, que é um governador local, era assim, tinha estes requintes de crueldade e de malvadez, e então aquela população não aguenta mais e prefere morrer do que continuar a viver sem dignidade alguma. Fazem-no em uníssono, muito bem concertados. Porquê? Porque aqui há um dado muito giro da história, é que há aqui uma figura que é a figura do Ronin. Quem é o Ronin? Literalmente quer dizer o homem-onda. É o homem que anda à deriva. Isto são pessoas que são homens, que são samurais, foram samurais, e que por algum motivo perderam o seu senhor, o seu daimyo, e que no código do samurai, quando o samurai perde o senhor, o que tem de fazer é o tal seppuku, que é o suicídio por esventramento. Portanto, sem aquele senhor não há razão para viver e não há razão para o samurai continuar vivo. O problema é que a partir do momento em que um samurai é cristão, a ideia do suicídio é intolerável, é impossível, uma grande contradição, e mais do que isso, há uma razão para viver, porque há uma razão para viver a partir do momento em que é convertido e tem a fé cristã, existe Deus está acima do daimyo. Portanto, aqui já dá para entender todas as questões filosóficas e sociológicas que a religião cristã veio trazer. Pois, porque é que foi tão mal recebida, não é? Porque a religião cristã desmontava completamente aquela ordem hierárquica, e estou aqui a ser muito simplista porque isto há aqui muitas camadas, mas basicamente podemos resumir assim, é que desmontava aquela ordem hierárquica, que não havia ninguém acima de um certo senhor. E pelos vistos quem acreditaria em Deus, acreditaria que existia um bem, um propósito maior que Deus queria para aquelas pessoas. Então o Ronin, o tal homem-onda que anda à deriva, é o homem que decidiu não se suicidar. E estes Ronins, que eram muitos naquele sul do Japão, porque houve muitas guerras e houve muitos samurais a ficarem sem o senhor, porque o senhor foi perdido na guerra. Esses Ronins são os tais Ronins que se juntam aos camponeses, que fazem parte, que são da família daqueles camponeses, e há aqui um pequenino pormenor: estão armados. Sabem manejar as armas e têm muita coragem e são versados na arte da guerra, portanto são guerreiros. Ou seja, quando esta população se revolta, não foi só uma população, uma revolta popular com foices e enxadas, era uma revolta que realmente quase por pouco tomou o castelo de Shimabara, que é o castelo do tal senhor tirano, e a seguir, como não o conseguiram tomar, decidiram, que isto para mim eu fiquei assim estarrecida quando li esta história, decidiram ir para um castelo desmantelado, que é o castelo de Ara. Tinha sido desmantelado para ser construído o castelo de Shimabara, mas continuavam lá as ruínas e parte dos muros, e decidiram em 10 dias, que era o tempo que teriam, sem vir a resposta de Tóquio, de Edo, decidiram reconstruir um castelo com as próprias mãos. Então coordenaram-se, reconstruíram o castelo, pedra ante pedra, fizeram tudo, e a resposta de Edo era a resposta que chegaria entre 10 a 12 dias, portanto viria um exército muito grande, 10 vezes maior do que, 10 vezes ou até mais do que isso. E há aqui um pormenor importantíssimo. Tanta força e tanta coragem só pode vir de uma fé, que é uma fé que até se calhar para muita gente é difícil de compreender, mas eles tinham o rosto dessa fé, e o rosto dessa fé é uma figura histórica que existiu, que está lá, que é consagrada em todo o sul do Japão, chama-se Amakusa Shiro, que em português, ao batizar-se, assumiu o nome de Jerónimo, e o Amakusa Shiro era uma criança, tinha 16 anos apenas,
e foi preparado pelos pais e pela família para ser alguém muito importante, ou seja, era uma pessoa com poderes também extraordinários, até considerado milagreiro, era uma pessoa que tinha uns conhecimentos para a idade dele muito fora do vulgar, o saber ler, o saber versejar em latim, etc. Mas sobretudo congregava esta fé à volta dele, ele tinha assim uma personalidade muito magnética e as pessoas acreditavam, e aqui este é que é o pormenor importante, acreditavam que ele era o Messias, acreditavam que ele era o novo Cristo, o que vinha, e que não existia ninguém que o pudesse derrubar, e portanto esta fé, juntamente com estas circunstâncias todas, deu a resistência no Castelo de Ara, que dá este meu romance que se chama Coração Castelo, porque são pessoas que vão para um castelo apenas com o coração, portanto a coragem vem toda do coração, a coragem vem toda deles preferirem morrer com dignidade do que viver sem ela. Há aqui uma frase na página 26 que é: o castelo erguê-lo-emos nós, assim como os nossos corações. É isso. Porquê que será que a fé cristã teve tanta adesão quando chegou ao Japão? O que é que eles tinham, que lhes faltava, se calhar? O que é que será que lhes faltava para aderirem e abraçarem desta maneira? É uma boa pergunta, e atenção que, apesar de passados uns 30 anos, se não estou aqui a falhar, 30 anos, 25, 30 anos, começar a chegar-se, conseguiram, não foi São Francisco Xavier, que foi o primeiro missionário a chegar lá, mas depois mais tarde, Luís Freud, já estavam a conseguir chegar a Kyoto, que era assim o centro cultural do Japão, já estavam a conseguir até converter pessoas lá, mas atenção que é um fenómeno que no tempo em que aconteceu o fenómeno da conversão deu-se sobretudo no Sul. O Sul estava muito desligado do centro, não é? Estes fenómenos periféricos, que nós conhecemos bem, até por sermos um país periférico, portanto também tem assim um certo... Há uma idiosincrasia, há uma personalidade daquelas pessoas que é um bocadinho diferente daqueles que estão no centro, que estão a viver em Paris, em Londres ou o que for. Sim, talvez de abandono. Um pouco abandonados pelo centro. Bastante abandonados pelo centro e existir também aqui este apelo que é um apelo à voz divina que cada um tem, que não tinha de seguir aquela linha hierárquica tão rígida e que obviamente vem dos tempos medievais, que nós cá também tivemos isso, não é? O seguir cegamente o senhor feudal. Há uma conjugação de um tempo e de um espaço e de uma cultura. E eu acho que sim, foi precisamente esse o segredo do sucesso da fé cristã, é que sobretudo apelava a uma coisa muito nova, vendo bem, a mensagem de Cristo é uma mensagem totalmente revolucionária. Foi no seu tempo, ainda é hoje em dia, nunca foi de facto posta em prática, porque dar a outra face e mais próximo, sim. E todos serem iguais, quer dizer, o meu inimigo é o meu, isto é uma coisa tão revolucionária que não é meu irmão. Então eu acho que esse apelo da diferença em que sobretudo o homem comum, que foi o que aconteceu em Israel, foi o que aconteceu em Espanha, foi o que aconteceu em todo lado, cada homem comum sentir que tinha importância. Eu acho que naquele momento, no sul do Japão, foi extremamente importante para aquela comunidade. E dizer mais um pormenor que também é muito interessante, é que, por exemplo, claro que existia uma tática, não é? Uma tática de evangelização. E então os missionários, por exemplo, tinham esta ideia de converter os mais pobres e os mais desvalidos da vida, nomeadamente, por exemplo, levarem hospitais para o Japão, que isso é um dado conhecido no Japão, o primeiro hospital é fundado no Sul, precisamente para cuidar dos leprosos, entre outras maleitas da lepra. Ora, isto, lá como cá, durante muito tempo, os leprosos eram considerados pessoas totalmente
que mereciam aquela doença, ou seja, tinham um pecado e que mereciam morrer e, portanto, deviam estar totalmente ostracizados da sociedade. Ora, entra ali aquela gente diferente, que não só acolhe os leprosos, como os cura muitas vezes. Alguns não teriam cura, mas que os cura. Que dá atenção ao comum camponês. Tudo isto apela muito às massas e é precisamente o que deixa totalmente horrorizado o Shogun. O Shogun não percebia como é que havia este pregar da humildade. Para o Shogun isso era uma coisa, só revelava que aquela gente, aqueles portugueses, não tinham poder nenhum por pregarem a humildade. Então, de novo, há aqui um grande choque de valores também e um grande confronto de culturas que é muito interessante. Quer dizer, já foi interessante na Índia, mas no Japão, no Japão foi diferente, porque é o extremo ocidental a encontrar o extremo oriental. E é extremo. São os dois extremos, porque o Japão já é o extremo, não é? O país do sol nascente. E nós também somos o extremo, só que isto não é metafórico e nem é só geográfico, é que são mesmo extremos culturais, porque nós também temos um extremo cultural aqui na parte do Ocidente. E naquela altura ainda tínhamos mais, porque estávamos naquela vanguarda, não é? A vanguarda de sermos os... Portugal era o haste bandeira do Vaticano, portanto também levava-se muito ao extremo, Portugal e Espanha, toda aquela cultura que os outros países já estavam perfeitamente a desligar-se nessa altura. Já tínhamos o luteranismo, já tínhamos o calvinismo, já tínhamos todos os vários países a seguirem caminhos diferentes. Sim, sim. Nós levávamos aquilo muito ainda à letra, vamos dizer assim. E então é isso, gera-se aqui um terreno narrativo que eu acho fantástico, porque existe uma história, não é? Depois há uma resistência durante muitos meses naquele castelo, e eu fiz o exercício de imaginar como é que terá sido viver dentro daquele castelo. Visitei o castelo mete muita impressão, portanto é um castelo gigantesco, ou era, agora é só uma ruína. Mas percebe-se perfeitamente a dimensão, portanto, caberiam lá 35 mil pessoas e tem vários patamares, tem 3 patamares e eu fiquei muito logo num local, eu no local não sabia que ia escrever sobre a revolta de Shimabara, mas logo no local inspirou-me muito respeito, tudo aquilo, e quando fui ao museu e percebi o que é que tinha acontecido, tudo aquilo me inspirou muito respeito. E depois comecei a perceber e quis muito romancear, quis muito imaginar quem teriam sido as pessoas a viver ali, porque depois cada um também tinha um papel definido e isso sabe-se. Então, e quis, como é normalmente o meu costume, quis fazer também da personagem principal uma mulher que tem uma importância muito grande para o desenrolar da história e, portanto, tem uma importância muito grande na vida de todos que a rodeiam, e, portanto, é uma mulher de armas. Uma guerreira, sim, sem dúvida. O sítio onde era o castelo, que agora é uma ruína, não é? Eu vi fotografias aqui no Google, andei a pesquisar. Não resta quase nada mesmo, é um exercício realmente notável conseguir imaginar aquilo tudo, não é? Porque não havia fotografias na época, pinturas, não sei, haveria talvez, eu vi, acho que vi 1 ou 2 esquemas, não sei se eram da época ou não, e depois há esta imagem que já foi feita para este livro, não é? Eu vou mostrar aqui. Sim, ainda por cima foi uma amiga minha, uma grande pintora e artista, a Célia Colimão, que eu pedi-lhe para fazer fizemos em conjunto, porque eu na minha cabeça já tinha a imagem muito, muito clara de tudo o que tinha lido. Para ela não, era uma coisa muito vaga, não tinha lido o livro, e eu acho que assim as pessoas conseguem se localizar, porque é um livro de amor e de guerra.
portanto tem muitas batalhas e também tem muitas cenas de amor e de amizade e de desamor e de encontro e desencontro, e de como as relações se vão formando com nestas circunstâncias que são circunstâncias limite, não é? Uma hora dentro de um cerco corresponde a um dia na vida normal que nós levamos em liberdade. Nós nem fazemos ideia, não é? Significa imenso. Então foi muito isso. As relações também se intensificam. Há uma altura que eu escrevo isso, que é as paixões que já entraram paixão para dentro do cerco, intensificaram-se. E as que nascem fortíssimas. Então há também aqui a figura de um missionário. Há um missionário que eu não posso garantir a 100% que existiu, na verdade. Porquê? Porque isto já era a altura que todos os religiosos tinham sido expulsos e todos os estrangeiros tinham sido expulsos. Ou seja, e isto já tinha quase 20 anos, já tinha 10 anos de certeza, e depois ali num intermédio, ou seja, o edito tinha sido proclamado, mas não impunham à força. Então, mas sabe-se que existiam vários missionários. Calcula-se que no Japão inteiro cerca de 30 a 40 missionários desobedeceram, sob pena de morte, de não sair do país. Então é perfeitamente plausível imaginar que existia lá um missionário. E é este missionário, que eu chamei Clarimundo, que vem também de um caminho tortuoso, porque estar no Japão os anos todos que ele teve implicou passar por muitos maus bocados, porque não era fácil. Sim. E então ele chega ao cerco cheio de remorsos, cheio de problemas de consciência. E ainda por cima encontra em Jana é a tal figura principal do livro, a mulher guerreira. E encontra em Jana um bálsamo e uma confidente e encontra alguém que o consegue compreender e, sem querer, no meio desta intensidade de sentimentos que um cerco proporciona, e sem querer começa-se a apaixonar por ela. Mas gera aqui um triângulo difícil de se gerir, porque ela acaba por não se apaixona por ele, mas dá-lhe a entender isso no início, e portanto há aqui várias circunstâncias, e ela acaba por se envolver com um outro Ronin, que acaba por o detestar ao missionário, e andamos aqui estes três empatarem o caminho uns dos outros, até que se empatam o caminho e até que as coisas se vão solucionando, mas com alguns dramas pelo caminho. E vou contando estas vivências, que são as vivências normais de um ser humano normal, que sente isto e que sente aquilo, e que sem querer se cruza com aquela pessoa, porque o espaço, apesar de ser grande, era limitado. Sim. E o que é que todos os mal-entendidos, que certas coisas que são ditas, mas são mal ditas, ou foram ditas com a intenção de ter um certo efeito, e depois. Então há aqui todo um gerar de expectativas que mexe muito, muito também com a psicologia de quem é que nós somos quando estamos confinados, que é uma psicologia também muito específica e muito diferente. E este é um povo que está ali no cerco e está confinado, mas já vinha confinado antes de chegar àquele último reduto. Então todos eles têm uma história para trás para contar, escabrosa, difícil, traumática. Não há ninguém que chegue ali àquele cerco e que seja inocente. Eu acho isso que está muito interessante no livro. É que também um bocado em paralelo com as nossas próprias vidas, nós todos chegamos a uma fase da nossa vida em que já ninguém não passou por nada, não é? Já ninguém passou em colo, todos vivemos com feridas, todos temos sofrimentos e segredos e coisas que... Então há aqui uma figura que eu acho muito interessante no livro, que anda sempre a pular e a saltitar, que é o filho da Jana, que é o Tago, e que é assim uma criança de 7 anos. E a mim, pelo menos, comove muito aquela criança, não é? Tu parece que estou a falar de um livro que li, não um livro que escrevi, mas às tantas começamos a ter uma distância do livro. E é verdade, o Tago serve ali um bocadinho para
para nos lembrar de onde vimos e dessa inocência, e que apesar de estarmos num clima de guerra, que era o que eles estavam sempre em cerco, e depois passam a estar sempre a ser bombardeados, e portanto também sob uma chuva de fogo, sim. e aquela criança acaba por andar ali sempre a demonstrar que a vida é aquele segundo, que a vida é aquele minuto, e que a vida é o amor que demonstramos uns pelos outros, e que a vida é simples, apesar de ser complicada. Então temos aqui sempre várias psicologias envolvidas que eu acho que têm muito a ver com o século XXI e que obviamente também aconteceram naquele século XVII. E quando nós pensamos em cerco e em confinamento, lembramos-nos necessariamente do confinamento que também passámos. E este livro foi escrito durante o confinamento. Teve alguma coisa. Algumas coisas que eu acho que me inspiraram, ou pelo menos que eu não, graças a Deus, não é? Eu vivi sempre em democracia, num país temos aqui muitos problemas, mas esse não tivemos até aí, e no confinamento deu para sentir, podiam ser só traços, podiam ser só pronúncios, mas já se sentia o que era isso de viver num cerco. Então podia ser só na nossa cabeça, podia ser na nossa cabeça e nas imposições políticas, mas nós vivemos isso, e não há dúvida que me inspirou para o livro, porque calhou que eu estava na escrita, mas porque me deu também esse material vivencial. Sim, não é? De perceber um pouco o que é estar isolado do mundo, ou não do mundo, porque nós agora temos outras maneiras de chegar ao mundo, com as vantagens e inconvenientes que isso trouxe naquela época, não é? Sim. Mas era um confinamento físico, seja como for. E durou muito tempo, não foi uma coisa só 1 a 2 meses, quer dizer, houve ali várias etapas, e eu acho que todos nós sentimos isso, não é? Que é... E agora? Acho que toda a gente se perguntou, vai ser para sempre? Ninguém acreditava nisso, mas vai ser por quanto tempo? Então, só essa ideia é uma ideia que nos coloca neste lugar de empatia para quem vive num cerco ou numa sociedade que não tenha a liberdade que nós temos, etc. Sim, exatamente. O castelo está lá, voltando aqui à geografia do espaço, portanto, nós olharmos para esta imagem outra vez, isto parece uma coisa pequenina, mas realmente cabem lá as 35 mil pessoas, e eu vejo aqui uma coisa que se chama Campo de Trigo, aqui esta manchinha amarela. Campo de Trigo, eu do que eu percebi, acreditavam naquele campo de trigo como uma fonte de alimento também, não é? Sim. Para alimentar 35 mil pessoas, portanto, isto era enorme, era mesmo... Eles chegaram a semeá-lo, eles chegaram levaram animais, levaram várias, depois pescavam também, depois, como tu sabes, é precisamente assim que as forças governamentais os vêm a dobrar, é precisamente pela boca morre o peixe, ou seja, escasseou o alimento. Portanto, o acesso ao mar. O acesso ao mar não lhes dava peixe suficiente, eles quando se moveram para dentro do castelo levaram imensos mantimentos, iam com tudo planeado, no sentido em que ficamos lá todo o tempo que for possível, e dentro desses alimentos levaram muitos cereais, plantaram esses cereais, tiveram lá tempo suficiente para o escolher, e já lá estava também o campo já era um campo, aquele terreno estava a ser usado como campo. E depois, mas pronto, como sabes, foram vários meses, e há um momento em que é precisamente por estarem enfraquecidos pela fome, porque tinham tudo tão bem planeado que não havia como furar aquele castelo, não havia como, e bem sabes que há aqui um episódio em que há um general que decide, porque queria a glória
era a glória da sua vida militar, seria a grande glória, então decidiu um pouco precipitadamente talvez, mas decidiu avançar, e eles não tinham como, porque o castelo de facto era uma fortaleza natural incrível, porque era todo rodeado por mar, era numa península, e depois tinha esta particularidade que é fabulosa, que é, claro, como é península, claro que é ligada à terra, e tinha uma zona que era muralhada, que era zona de terra normal, apesar de ser bastante inclinada, mas era muralhada, e tinham 2 portões aí. E a outra zona, que é a zona onde passa um rio, e o rio desagua no mar, era completamente pantanosa. Ou seja, homens até podiam avançar no pântano, mas avançavam muito devagarinho. E, portanto, era um alvo fácil para quem estava cá em cima no castelo. Se fossem com cavalos, os cavalos, obviamente, atascavam, pois. Portanto, aquela zona era uma zona que nem era preciso, essa zona era aberta, essa zona estava aberta para o castelo, porque eles não conseguiam penetrar. E depois, mais à frente, não querendo aqui estragar nenhuma surpresa a quem não tenha lido o livro, mas mais à frente, uma das técnicas é precisamente construir paliçadas, construir um caminho com paliçadas de bambu por cima desse lodo, por cima desse pântano. Mas então o espaço geográfico é um espaço magnífico e não foi mal pensado ir para ali. Agora, também, dizer-se a verdade, de tudo o que eu li, eu acho que esta comunidade tinha a grande ambição de... para já acreditavam que o milagre ia acontecer. E segundo, nunca lhes ocorreu que não houvesse a mínima vontade de dialogar. Acho que há alguns episódios que mencionam isso. Eles sempre acharam que, apesar de muitos Ronis se terem de sacrificar, basicamente tinham de se entregar às forças governamentais para serem executados, estavam preparados para isso, mas eles sempre acharam que desta revolta surgiria um diálogo e surgiria o aperceber-se do poder central, estamos a falar do século XVII, onde as comunicações praticamente não existiam, mas que o poder central ia a perceber-se que eles estavam a ser completamente tiranizados. No entanto, esse tirano, esse governador, era o governador que obedecia a ordens, portanto essas ordens também vinham do poder central. Portanto, não sei se há aqui uma certa inocência, se foram um pouco naivos, mas o que eles queriam era chamar a atenção para a sua situação, pagar um preço por aquela desobediência brutal, mas achavam sempre que podiam ao menos ver algumas terras serem restituídas e mulheres e crianças poderem voltar à sua vida normal, apesar de haver um preço a pagar. E até tinham a ilusão que a sua fé podia ser a mesma professada. Tinham essa ilusão. Pronto, mas depararam-se com um shogun que se sentiu tão ameaçado, sentiu que isto era uma tal afronta ao seu poder, que não deu outra ordem senão tem de ser uma punição exemplar. E eles há um dado momento, e agora estou a contar isto porque falavas do campo de trigo, e há um dado momento em que começam a perceber que já não há mais comida, que já não há mais diálogo, e que mesmo assim mandaram chamar os aliados, que eram, naquele momento só existia uma nação estrangeira que podia estar no Japão, precisamente a comerciar, sem haver qualquer tipo de religião envolvida, que eram os holandeses. E mandaram vir os holandeses com o seu barco de guerra para bombardear o castelo, que depois também é um episódio muito interessante, porque os holandeses detestavam ter de se envolver naquilo. É uma das grandes nódoas da história holandesa no Oriente, é precisamente este momento no Japão. Porquê? Porque os próprios holandeses foram obrigados a bombardear católicos, e eram ambos católicos, apesar de não serem ambos cristãos, mas eram ambos católicos, portanto eles tiveram de bombardear em terra alheia outros católicos. Então isto além de ser aquilo não era a guerra deles, eles estavam ali
só para ter o seu lucro, não é? Que eles eram bons. Para continuarem a fazer comércio, não é? Venderam a alma. E isto está escrito, porque há cartas deste almirante, que é o Croque-Baker, que diz que fez tudo, aliás, pois isto é muito cómico, esta parte do livro é muito cómica, porque ele faz tudo para não se envolver e manda presentes, entre chegar o presente e não chegar o presente demora imenso tempo. O Shogun pergunta, mas eu não quero o presente, eu quero que se apresente com o barco da sua marinha mercante ali a bombardear. Ele entretanto faz uma viagem com o seu barco, mas escolhe o caminho mais longo, põe as velas a meia haste para ir mais devagar, portanto ele fez tudo para não chegar a tempo, mas chegou e usa, e eles, as forças governamentais, acharam que com canhões conseguiriam penetrar em Ara, mas não, fizeram grandes estragos, mas não conseguiram, e portanto a situação vai se resolver precisamente não com invasão, porque aquilo era impenetrável, mas precisamente pelas pessoas já estarem tão fracas de fome. E depois o episódio final. Sim. Há uma coisa que eles, falando em comunicação, que a comunicação era difícil, havia as flechas, não é? E a Bumi, que eram cartas flecha, que entravam, passavam de um lado para o outro. Isso é muito giro, comunicavam-se assim, tiravam uma flecha com mensagens e era assim que se comunicavam, e isso era o modo tradicional de comunicação em guerra no Japão. Portanto, sabia-se bem que aquela flecha, uma flecha isolada que caía com aquelas características naquele sítio, sabia-se bem que era uma Yahumi, que era a tal carta-flecha. Tinha uma mensagem. E, portanto, eles comunicam entre si, eles tentam esse diálogo, sobretudo os Kirishitanos tentam esse diálogo. Esse diálogo embate sempre num grande orgulho, no fundo há ali um grande orgulho, porque, além de tudo, serve aqui o elemento surpresa, serviu contra os cristãos japoneses, porque eu acho que nunca ninguém ocorreu que existisse tanta força anímica deste lado. Então aquilo era para esmagar, e era para esmagar exemplarmente, para que ninguém se lembrasse de repetir um tal feito. E eu acho que são estas duas grandes forças antagónicas que nunca chegam a diálogo, que levam depois a um desfecho, que é um desfecho que fica... Porque é que a história hoje em dia é contada? Esta história foi contada por mim neste romance em Portugal, mas esta história é famosíssima no Japão. Inclusivamente o Amakusa Shiro, o tal Jerónimo, a criança soldado, o tal Messias, deu origem a figuras que são figuras da cultura pop, não é? Da cultura popular, e destes mangás que se conhecem, que é das pessoas, dos mais jovens, que leem esses livros e que depois têm esse tipo de desenhos animados e de jogos de vídeo, etc, depois aquilo vai para muitas áreas, e o Amakusa Shiro é uma personagem famosíssima, e que já há imensas, se nós se puserem Amakusa Shiro no Google, o que vos vai aparecer mais é a representação deste homem, desta criança, que ele é um menino, que mangá. Exatamente, nas várias representações ao longo dos anos, e portanto não só ficou lá dessa época, como herói dessa época, como hoje em dia ainda é um herói. E agora já não sei porque é que vim por aqui, mas é isso, esta história é uma história que, já sei, esta história foi uma história que marcou muito o Japão, porque uma vez que terminou como terminou, não vale a pena agora contarmos a fim, mas uma vez que terminou como terminou, o que aconteceu foi o poder central, o Shogun, fez tudo para que se escondesse os verdadeiros motivos, não era serem católicos, não era professarem aquela religião de
Satanás para eles, não é? Uma seita. Não, era os verdadeiros motivos é que estas pessoas tinham sido oprimidas a um nível que ninguém podia tolerar. Ninguém podia tolerar aquilo. Então a revolta tem a sua verdadeira origem numa opressão que o Shogun tinha toda a obrigação de se ter apercebido e de ter corrigido. Ora, assim sendo, a maneira como o cerco veio a terminar só veio, historicamente, depois, a ser uma vergonha para o Shogun. E isso depois veio a acontecer, no fundo a história veio a dar razão, e há uma figura que eu acho fantástica, como a história acontece, é que é enviado para lá, depois como tudo acontece no final, é enviado para lá um novo governador, para substituir discretamente o tal tirano. E este novo governador faz uma coisa que é, repõe as taxas, faz aquilo de forma mais justa, tem várias decisões políticas que são muito importantes e que no fundo repõem a justiça, mas há ali uma ou duas medidas que o Shogun não aprova e ele insiste, diz não, esta população precisa disto, precisa daquilo, temos de fazer isto e aquilo. E o Shogun não aprova e ele escreve a dizer que isso era inadmissível, que como eles se revoltaram era obviamente expectável perante o que sofreram e suicida-se. E então eu até digo isso, que é a última vítima desta história toda é um enviado do Shogun que vai para o sul do Japão, que vai no fundo repor a ordem, e é ele próprio que diz isto foi tão inenarrável, isto foi tão injusto que eu que me meti aqui a tentar repor a justiça, uma vez que não vejo as minhas diretrizes serem aplicadas, eu suicido-me. Isto é uma coisa. Pois, não aguentou isso tudo. E então é esta história que eu quase que senti assim um livezinho um pouco espiritual e um pouco, é quase como se eu sentisse que queriam muito, que aquelas pessoas que deram ali a vida queriam muito que esta história não ficasse esquecida e que não ficasse esquecida aqui, que nós temos uma grande responsabilidade histórica, nós, os portugueses que lá andaram, temos uma grande responsabilidade histórica por aquilo ter acontecido assim. E eu não sei se existia lá um missionário dentro do meio daqueles 35 mil camponeses, não sei se existiam 10, podiam existir 10, não há dados, mas independentemente disso é bem possível que lá tenha estado e perecido um ou dois portugueses, e portanto também isso eu acho interessante ligarmos àquela parte do mundo. Sim, mas na época o rei português não soube de nada, não chegou cá nenhuma notícia. Não, que eu saiba não, pode ser alguma coisa, alguma informação que eu não tenha, mas não, eu acho que não faz muito sentido que tenha chegado. As comunicações eram muito intensas no início, quando os japoneses, quando são enviados 4 meninos japoneses para fazerem uma viagem pela Europa toda, onde entram em Portugal, portanto vão no navio português, passam 6 meses em Goa, que era para esperar a monção, para esperar os ventos corretos para navegar, e depois chegam por Portugal, e de Portugal vão à Espanha, Vaticano, e fazem uma volta na Europa, e passam cá anos, e depois voltam ao Japão, é chamada a primeira embaixada japonesa na Europa. E portanto nessa altura sim, as comunicações eram muito, já estavam cortadas quando acontece a revolta de Shimabara e este cerco do Coração Castelo. Quando isto acontece, as relações estavam cortadas há 25 anos no mínimo. E portanto duvido que tenha sido, soube-se, obviamente que soube, passado algum tempo. Agora existir, por exemplo, um pedido de ajuda, não, porque já não existia lá nenhuma embaixada portuguesa. Exato, claro, pois. Há
há uma coisa, agora pensando noutras coisas, comida, que é uma coisa que eu também gosto de reparar quando leio os livros, e porque também tem a ver com a questão da viagem, não é? E das geografias. Há uma comida que é o guzoni, que, segundo eu percebi, foi uma criação daquele cerco e que ficou na gastronomia do Japão, não é? Ficou. Há várias coisas que ficam, que são muito famosas lá, que é o bolo de castela, que é uma espécie de pão de ló nosso, e portanto claramente foi levado para nós. Da presença portuguesa. Da presença portuguesa. O pastel de nata também foi já dessa altura, e depois há este prato que é muito sui generis, e portanto é um prato que mistura algas e alguns legumes, portanto até dá-me a ideia que é só vegetariano, mas que leva muito tempo a ser guisado, até porque este prato surge precisamente dessa carestia, de já não existir alimentos dentro do cerco, e eles irem coletar algas e fazer aquilo com uma espécie de trigo, mas já muitas as vagens, já muitas as partes que não se comem, e então aquilo era preciso ser cozinhado durante muito tempo para ser comestível. E depois, hoje em dia já não é assim o prato, mas tem inspiração dessa altura, e isso foi inventado no cerco, precisamente. No cerco, pois. E agora são umas bolas, não é? Umas exatamente. Bolas. Agora já com arroz, na altura não existia. Quando falhou o arroz é que realmente, como podem imaginar, o arroz era a base da alimentação. Quando essas sacas de arroz, milhares de sacas de arroz que eles transportaram para lá, terminaram, esse guzoni fica muito pouco consistente, mas no pouquinho que existia ainda terão usado para a confecção. Hoje em dia sim, é feito com arroz a sério. Provaste os guzoni? Provei. Gostei, estou encantada, eu fiquei encantada com a comida japonesa, porque é aquela ideia que nós temos também da China, que há muitos restaurantes chineses, mas depois vamos à China e a comida não tem nada a ver com os restaurantes de cá. E lá não ia à espera disso, mas de facto é isso, não, mesmo o sushi, o famoso sushi, que é a criação mais autêntica, não é, do Japão, chegamos lá e o próprio sushi, ou toda essa, aquilo que nós chamamos de sushi, porque há ali muita coisa, não é, o nigiri, o sashimi, etc., é muito diferente. Eles cozinham também aquilo de forma diferente, começa logo com um naco de peixe assim, num bocadinho de arroz assim. O que é importante é ser muito peixe. Estou a dizer um pormenor. E pronto, fiquei muito fascinada com a comida japonesa, porque, para já, a comida em si é muito diferente e é muito saborosa. Depois, há o ritual que também é diferente. Os japoneses têm, apesar disto não ser cumprido à letra e ser algo que é cultural, mas que nas cidades já não é tão observado, mas tem aquele culto de quando estão a comer estão em silêncio. Nós temos isso do culto do chá, etc. Então é muito engraçado o ritual de nos alimentarmos de uma refeição, também ele próprio é diferente no Japão. E isso deixa uma marca ao viajante no Japão. E não é só a comida, é também o próprio ritual. Isto para dizer que não foi o prato que eu gostei mais, mas sim, gostei. Mas tem um significado especial, não é? Porque é uma criação. Exatamente. Deste cerco, não é? Eu estou convencida, estou muito certa que nos próximos anos vamos ouvir falar muito do sul do Japão, vamos ouvir falar muito dos kirishitans, desta cultura que ficou, porque ainda não tive tempo para dizer, mas depois foi o que aconteceu. Depois deste episódio há uma necessidade portanto a proibição é total de se professar a fé cristã, e muitos acatam, claro, mas muitos decidem tornar-se criptocristãos, portanto tornam-se cristãos que só professam de forma escondida. E ainda existem
Kirishi E existiram durante 200 anos, isso é que foi incrível. Esse também é outro livro. agora existem ainda? Eles existiram durante 200 anos, porque depois o Japão fecha-se completamente. Depois deste episódio, este episódio é o episódio que deixou o Shogun tão surpreendido, como já referi, que deixou o Shogun tão... tirou-lhe o tapete, não é? Ele ficou tão indignado com o que estava a acontecer ali que ele queria arrancar de raiz todo o mal. E o arrancar de raiz todo o mal era agarrar naqueles holandeses e colocá-los numa ilha que se chama Dejima, em frente a Nagasaki, colocá-los, hoje em dia já não é ilha porque o território foi assoreado, não é? E já se juntou, mas era uma ilha. E os holandeses estavam ali, não tinham permissão para vir a território japonês e estavam ali só para fazer o seu comércio durante 6 meses e depois, passados 6 meses, iam-se embora e voltavam passados outros 6 meses. Pronto. Isto e isolamento total do resto do mundo. O que é muito curioso para um viajante hoje em dia que vá ao Japão, o Japão se guardou umas características tão fora do vulgar, porque eles são fora do vulgar para a Ásia, mas eles são fora do vulgar para o mundo, mas eles são fora do vulgar dentro da Ásia, não é? Eles dentro da Ásia são muito peculiares também. Sim. E então é isso porquê? Porque este isolamento que foi imposto depois deste século português no Japão, com todas estas consequências que hoje já falámos aqui, a partir dali fecham-se durante 200 anos, e é na altura da Primeira Guerra Mundial que há um barco americano que se estaciona no porto de Tóquio, se não me engano, e diz ou abrem e começamos a fazer comércio a partir de hoje, ou nós bombardeamos a cidade. Eles decidiram nessa altura, o regime da altura, o regime Meiji, decidiu abrir as relações internacionais. Até ali ficaram completamente, eles tinham as costas voltadas a toda a gente, porque já vinham, e isso foi um pormenor que eu não referi, já vinham de costas voltadas quando os portugueses chegam com a China, com quem tinham tido uma guerra, e várias, mas uma última guerra que tinha sido, que o Japão tinha vencido, mas que tinha sido também, tinha quebrado as relações entre China e Japão. Coreia também não, há para ali várias questões, também não sou versada nelas, mas também não tinham um grande contacto. Portugal usa isso, de eles estarem de costas voltadas para a China, e faz o comércio das sedas de China, de Macau, é essa a nau do trato, a famosa nau do trato, portanto toma a dianteira nesse comércio que era necessário, mas que eles não podiam fazer, e portanto... Aproveita ali um vazio, não é? Aproveita o vazio e consegue obter essas vantagens. E depois dá-se tudo isto que falámos aqui hoje e o Japão fecha-se ao mundo, e depois só com a Primeira Guerra Mundial. E sobre os criptocristãos, o que aconteceu foi, essa comunidade tinha tanta força, nós percebemos isso no Coração Castelo, não é? Essa comunidade tinha tanta força que, apesar de martirizada, que apesar de existir édito sobre édito e perseguição sobre perseguição sobre a sua fé, não conseguiam renegar totalmente. Muitos renegaram, e renegaram até de coração, genuinamente, mas muitos não conseguiram. E então dá-se aqui esta nova comunidade, que é uma comunidade que reza as estátuas budistas, por exemplo, ou shintoístas. Depois o budismo também começa a ser perseguido nesta altura, mas que agarram nessas estátuas e estavam a venerar Nossa Senhora, e aquela estátua era uma estátua shintoísta, e portanto estão 200 anos completamente escondidos. Isto é outro livro. Porquê? Não sei se será meu, mas isto é outro livro, porque isto é uma história inacreditável. Eles estão 200 anos escondidos. E depois há um momento em que, quando o Japão se abre ao mundo, ou a América primeiro, e há um momento em que vão para lá uns missionários franceses, e esses missionários franceses encontram esta comunidade e dizem-no abertamente. Então não é que quando isso acontece ainda são perseguidos, ainda morrem não sei quantos mil, portanto há uma nova perseguição. E aí morre também uma data de gente. E depois, só para terminar este momento, que é um momento que eu acho também de uma... Pronto, que é altamente curioso, que é quando finalmente lhes dão, isto já na Segunda Guerra Mundial, lhes dão o poder de construir uma igreja,
e portanto já podiam professar livremente, constrói-se a maior igreja católica da Ásia e portanto quem conhece a Índia sabe que as igrejas em Goa são muito, muito grandes, eles ainda construíram uma maior em Nagasaki. Ora, Nagasaki foi bombardeada e o epicentro da bomba foi precisamente nesta basílica, nesta catedral que tinha sido construída, foi ali o epicentro e portanto sobra uma torre que caiu, mas foi totalmente destruída e teve erguida, eu não sei se foram 20 anos, mas foi assim um período pequeníssimo. E portanto há aqui um karma, há aqui uma história, e é naturalíssimo que eles a queiram contar, e é por isso que eu digo, nos próximos anos eu acho que nós vamos ouvir falar muito desta comunidade, porque eles conseguiram agora o reconhecimento do património mundial da Unesco, e vamos ouvir falar muito desta história, porque é uma história que nos toca a todos, que nos toca ao coração. Sim, sem dúvida. Faz um bocadinho lembrar o que aconteceu com os judeus em Belmonte, não é? Que também estiveram escondidos a professar. Lá está, eu estava a falar há pouco das tolerâncias e dos éditos de expulsão que havia nos dois lados e depois essa reação de resistência escondida que também aconteceu dos dois lados. É interessante. Sim. Não, nada disto é inédito. Nada disto é inédito, o que é inédito é perceber, para mim, é inédito para mim eu perceber o envolvimento da nossa cultura e o efeito que a nossa cultura teve nestes sítios tão distantes. E depois, por exemplo, temos esta série do Shogun, que ganhou os prémios todos, é uma série brilhante, eu adorei, foi das melhores séries de televisão que já vi na vida, está mesmo muito bem feito e merece todos os prémios. Mas tem este lado, obviamente, que conta a perspectiva dos ingleses e os portugueses são sempre apresentados como os feios, porcos e maus, falando assim de maneira muito corriqueira, mas eram os nossos... Eles não eram inimigos, assumidamente, mas eram os nossos adversários. Eram os nossos adversários que competiam a nível político e a nível comercial. E, portanto, e a nível religioso também, obviamente. Mas, não dizendo que os portugueses eram bonzinhos, porque não eram. Obviamente não eram bonzinhos. E, obviamente, houve muito oportunismo até nesta disseminação da fé. Houve muito oportunismo destes vários missionários, porque depois foram várias ordens. Primeiro são os jesuítas, mas depois entram os dominicanos e os franciscanos e dá para ali uma luta também entre ordens que é muito complicado de gerir. E de egos, uma luta de egos. E então, claro que os portugueses não eram bonzinhos, mas falta contar o que de bom e de impactante aconteceu vinculado pelos portugueses. Falta contar. Não há ainda quem tenha começam a existir estes livros, nós não temos essa capacidade em termos cinematográficos, não temos a mesma capacidade que eles e isso dói-me, confesso, porque nós devemos ser dos povos as histórias são ricas em todo lado, mas com histórias épicas, e aqui isto é de ler um livro como O Coração de Castelo, é entrar com toda a força num épico, isto é uma história épica, e não é porque eu escrevi, é porque a história foi épica, implicou coragens completamente divinas, isto é uma coragem que só pode ter um sopro divino, porque isto não é humano, fazer o que estes tipos fizeram é uma coisa sobre-humana, e então é isto que o cinema quer, é isto que um leitor quer de um livro, acho eu. E tenho muita pena de sermos de um país que não tem essa capacidade de se impor, mas o livro está a ser publicado em outras línguas e no Japão está a ser... Estamos a fazer por isso, estamos agora nessas conversações, ainda não tenho novidades, mas estamos a fazer por isso. Sim. Muito bem, Raquel, obrigada.
Gostei Obrigada a ti. conversa contigo sobre este livro, Coração Castelo, da Raquel Ochoa. E muito obrigada também a ti por este espaço e por me deixares falar de uma coisa que me apaixona, porque esta história e É apaixonante. Eu acho que eu já te disse isto há bocado, vou dizer aqui para todos, não é? Que é o tipo de livro que nos faz estar constantemente a ir pesquisar mais coisas, é muito envolvente e cria-te necessidade de ir buscar mais informação, estar sempre viaja, faz-nos viajar. E neste caso para o Japão. É uma bagagem literária, é um livro que quem for ao Japão leva na mochila. Fica o conselho. Não é? A sugestão. Claro. E pronto. Obrigada, Raquel. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado do episódio. Se estiverem a acompanhar-nos durante o mês de janeiro, podem ler Coração Castelo ou outro livro passado no Japão. Partilhem essas leituras com o hashtag Ler Por Aí, para viajarmos juntos. Podem gostar do podcast, seguir, subscrever, fazer tudo, dar estrelinhas, comentar, pôr gostos, para ajudar o podcast a ser cada vez maior. Obrigada a todos. Obrigada a ti por teres um podcast com esta qualidade. Obrigada e até ao próximo. Bagagem Literária é um podcast do Ler Por Aí, apresentado por Margarida Branco. Acompanhe-nos no website lerporaí.com e nas redes sociais. Ler Por Aí no Facebook e no YouTube, Ler Por Aí _ no Instagram e no Threads.